aí, gente, eu sou Dario Pato e ao que tudo indica pelos episódios 7 e 8 de Hora de Aventura com Fiona e Cake, é muito provável que a magia não volte para a realidade de Fiona e Cake. Isso porque para essa realidade voltar a ser mágica é necessário que a mente do Simon volte àquela loucura que era quando ele vivia sob a influência da coroa. O Simon precisa voltar a ser o Rei Gelado. Existe, claro, a crise de consciência da Fiona que foi mostrada nesses dois últimos episódios e também a evolução dela de ser uma pessoa menos egoísta e mais preocupada com os outros, e isso a faz questionar o sacrifício que o Simon deve fazer pela realidade dela, mas também existe uma força muito maior capaz de impedir que o Simon volte a se tornar o Rei Gelado. E essa força é quase certeza que se trata do Golb e Beth, da fusão do Golb com a Beth que aconteceu no final de Hora de Aventura. A consciência da Beth faz parte dessa fusão, então é bem provável que os atos dessa criatura tenham a ver com os desejos da Beth. O que a gente viu no final de Hora de Aventura foi um grande sacrifício que a Beth fez pela sanidade do Simon. Tudo que a Beth fez foi pelo Simon, então nada mais natural, mesmo ela estando fundida com o Golb, que continue intervindo para manter o Simon a salvo. Se a Beth tem esse poder, ela não ia permitir que o Simon colocasse novamente a coroa na cabeça. Apesar do Simon se sentir sozinho, solitário e até inútil para aquela realidade em que ele vive, os episódios 7 e 8 mostraram como o Simon é essencial para a existência de uma realidade feliz e próspera. No episódio 7, a Estrela, o Simon, a Fiona e a Cake vão para uma realidade onde o Simon morreu durante a Guerra dos Cogumelos. Então a gente vê como seria o mundo sem a interferência do Simon, sem o Simon ter criado a Marceline. Nessa realidade, ao invés da Marceline ter sido encontrada pelo Simon quando era criança, ela foi encontrada pelo Rei dos Vampiros, que foi quem encontrou a coroa mágica. Durante uma minissérie em 8 episódios na 7ª temporada de Hora de Aventura, chamada Estacas, a gente conhece um pouco do passado da Marceline, na época que ela ainda era meio humana, meio demônia, a luta dela contra os vampiros, contra o Rei dos Vampiros e como ela se tornou também vampira. Nessa ocasião, a Marceline venceu os vampiros, venceu o Rei dos Vampiros e parte da personalidade dela, parte de quem a Marceline se tornou, tem a ver com a criação que ela teve pelo Simon. Na realidade que a gente conhece agora em Fiona e Cake, a Marceline foi criada pelo Rei dos Vampiros. Então toda a personalidade da Marceline foi construída através dessa criação de alguém que agora é um aliado dela e não um inimigo. Inclusive a Marceline chama o Rei dos Vampiros de pai. É interessante que no flashback lá do episódio 2, Simon Petrikov, quando ele fala que acha que a Marceline ficaria muito bem sem ele, agora a gente vê que não é bem assim, né? Da mesma forma que o Simon precisava da Marceline, a Marceline também precisava do Simon. Então, sem a interferência do Simon na criação da Marceline, essa realidade foi toda tomada e dominada por vampiros. Nesse universo, a Marceline é conhecida como Estrela, que dá título ao episódio. É interessante que na minissérie Estacas, cada um dos títulos dos episódios fazia referência a uma carta de tarô que tinha relação também com um vampiro que compunha o episódio. E agora o nome desse episódio é um nome de uma carta de tarô, nome esse dado a Marceline no episódio. Nessa realidade, quem se tornou caçadora de vampiros foi a Jujuba, que é chamada de Bonnie, e ela e a Estrela são arqui-inimigas. Foi incrível ver o paralelismo no relacionamento da Marceline e da Jujuba nessa realidade dominada por vampiros, onde as duas são arqui-inimigas, com a realidade onde o Marshall e o Gary estão cada vez mais próximos e se apaixonando. Na realidade, com o Marshall e o Gary, os dois estão indo a uma festa beneficente de gala promovida pela mãe do Marshall. Então nós conhecemos a mãe do Marshall, que é uma versão alternativa do pai biológico da Marceline, o Hanson. E assim como o pai da Marceline, na realidade de O, é o governante da Noitosfera, nessa realidade a mansão da Hannah, mãe do Marshall, é um paralelo visual com a Noitosfera, inclusive com esse monte de rico vestido de gala. Inclusive a festa beneficente é a favor da doação de sangue, aí jamais um paralelo com esse mundo demoníaco. E em meio a essa festa da alta sociedade, depois do Gary conhecer a mãe do Marshall, é uma oportunidade também dele fazer alguns contatos e conseguir alguns investidores para ele. Ele chama a atenção de alguns quando tá contando suas histórias relacionadas a doces, mas tudo muda quando o Gary descobre a real intenção da mãe do Marshall com a presença do filho lá na festa. Acontece que o Marshall e a Hannah fizeram uma troca de favores. O Marshall tinha pedido pra mãe entrar em contato com as irmãs Lemon Carb para elas conhecerem o projeto do Gary. Em contrapartida, o Marshall voltaria a frequentar o círculo social da mãe e atuaria nos negócios da família. Algo que não tem nada a ver com o Marshall, né? É mostrado desde o início que o Marshall foge dessa mãe, foge dessa família,
foge dessa criação que prende muito ele. O Marshall teve uma criação muito controladora e tudo que ele sempre quis foi se ver livre disso. Então o Gary abre mão de todos os contatos e de possivelmente alavancar sua carreira e se une ao Marshall para enfrentar a mãe, para ficar com o Marshall e fugir com ele daquela festa. E esse é o momento onde os dois finalmente se beijam. Tanto nessa realidade com o Marshall e o Gary, como na realidade dominada por vampiros com a Bonnie e a Estrela, houve alguma espécie de sacrifício por essa versão alternativa da Jujubee e da Marceline. Em uma, o Gary sacrificou a sua carreira para ficar ao lado do Marshall, e na outra, a Bonnie preferiu sacrificar a própria vida para não se unir à Estrela. Em ambos os casos, a gente vê como a versão alternativa da Marceline nutre um sentimento pela Jujuba. Nessa realidade dominada por vampiros, a Estrela chegou a sacrificar alguns vampiros que sugeriram que ela matasse a Bonnie. E mesmo em algumas atitudes ou falas da Bonnie, a gente vê um pouco de duplo sentido, né? Como, por exemplo, quando a Bonnie fala pra Estrela que vai pegar o coração dela. E em ambos os casos, a gente vê que a Jujuba e a Marceline, de certa forma, acabaram ficando juntas, né? Seja na morte ou na libertação. Então, quando o Simon, a Fiona e a Cake chegam nessa realidade, eles encontram um mundo dominado pelos vampiros e se aliam à Princesa Jujuba, que faz parte da Resistência, que construiu um tanque de guerra. Inclusive, o tanque de guerra tem algumas características do mordomo Menta, e ela tem como aliados a Caçadora e o Martin, o pai do Finn. A gente não vê o Finn nessa realidade, a gente nem sabe se o Martin teve o Finn, mas por acidente a Fiona acaba trazendo na mochila dela o bebê Finn da realidade dos bebês que eles estavam no episódio passado, e o Martin cria uma conexão com esse bebê. Aqui é até interessante a gente pontuar algumas intervenções que a Fiona e a Cake têm feito no multiverso, né? Elas trouxeram um bebê de uma outra realidade pra esse, inclusive o bebê aparentemente acabou ficando nessa realidade, né, e sem ninguém, já que o Martin acabou morrendo pelos vampiros, a Caçadora também morreu pelos vampiros, e a Jujuba tava duelando até a morte com a Marceline a última vez que a gente viu. Então, coitado desse bebê largado aí nessa realidade. Além disso, durante os ataques, a gente viu a Fiona transformando uma bomba de alho num alho comum, e numa outra realidade, a Cake transformando o Bimo num despertador comum. Isso pode significar tanto um caos em todo o multiverso, como eu já conversei no vídeo de review dos episódios passados, como talvez também um mecanismo para solucionar algum dos problemas que a Fiona, a Cake e o Simon estão passando. Não duvido que esses bugs que a Cake e a Fiona acabam fazendo meio que sem querer nessas realidades seja usado como benefício para elas num eventual conflito final nos dois últimos episódios. Inclusive, esse despertador que o Bimo se transforma é exatamente o despertador que tem no universo da Fiona e da Cake. Então, será que tudo que elas tiram a magia acaba se tornando exatamente o que existe na realidade delas? Fica aí a reflexão. Quem sabe esse bug que a Fiona e a Cake estão sendo capazes de fazer e tirar a magia das coisas, seja capaz de libertar a Beth dessa fusão que ela tá junto com o Golby. Isso porque da mesma forma que o Simon tá tentando se sacrificar pela Fiona e pela Cake, não duvido da Fiona também querer se sacrificar pelo Simon. A Fiona continua em crise por ter atacado alguns doces que eram inocentes e estavam sob influência do Rei do Inverno lá no episódio 6. Isso faz ela pensar quantos outros inocentes ela não pode ter atacado ou não vai eventualmente atacar no futuro. E a Cake, maravilhosa, até tenta alegrar a Fiona de algumas formas, mas a Fiona continua reflexiva acerca de todos esses sacrifícios que vão sendo feitos ao longo do caminho por conta dela e da Cake. E além da Caçadora e do pai do Finn, a Cake se coloca em risco também. E com a Fiona tentando impedir a Cake de atacar o Rei dos Vampiros, inclusive maravilhosa a interação com o Rei dos Vampiros. Ele tem alguns traços felinos, né? Então a Fiona se encanta um pouco por ele, mas o controle que já estava com a pedra falhando acaba se quebrando, e usando o controle por uma última vez, eles vão para um outro universo. E se antes a Fiona já estava bastante hesitante por conta de todas as perdas pelo caminho, agora que ela conhece a história de amor do Simon e da Beth, ela fica perto de desistir de tudo. No episódio 8, Jerry, através de alguns flashbacks, a gente vê a história de como o Simon e a Beth se conheceram e se apaixonaram. E foi muito legal ver agora a história completa contada de algo que a gente só conhecia algumas passagens e algumas citações. O Simon e a Beth se conheceram numa biblioteca quando os dois quiseram pegar o mesmo livro emprestado de lá, mas a relação dos dois se estreitou durante uma palestra do Simon sobre seu PhD de artefatos mitológicos. Lá o Simon não era levado a sério por ninguém, apenas pela Beth, que foi conversar com ele no final da palestra. Ele lembrou da Beth pelo encontro que eles tiveram na biblioteca, e por ser uma entusiasta do seu trabalho, o Simon convida ela numa expedição para encontrar o Enchiridion. Deu a entender que era um convite só por educação, até porque os dois tinham acabado
acabado de se conhecer praticamente, e a Beth, que tinha uma viagem de pesquisa, abriu mão dessa viagem para ir nessa expedição com o Simon. Nessa expedição, os dois acabaram se conectando e, de certa forma, as características de um acabaram contribuindo com as características do outro. Enquanto o Simon é mais cauteloso, mais cuidadoso, a Beth é mais corajosa e quer enfrentar as coisas. Quando o Simon tá atravessando um riacho com muito cuidado, pulando de pedra em pedra, a Beth simplesmente tira os calçados e vai pela água mesmo. E depois, quando o Simon tá com um pedaço de vareta, tentando espantar algumas cobras que podem ter pelo caminho, a Beth começa a fazer muito barulho, saltitar para expulsar as cobras rapidamente. Então eles obtêm sucesso e encontram o Inquiridium, e quando finalmente o Simon vai ser reconhecido pelo seu trabalho e não vai ser apenas piada para os outros pesquisadores, a Beth não quer tirar esse momento dele dividindo com ela e prefere se afastar. Ela acha que ele se esforçou muito e ele merece as atenções só pra si. Então os dois acabam se separando, e o Simon, quando volta até a biblioteca para pegar aquele livro que ele tinha disputado com a Beth e que a Beth tinha levado na ocasião, ele encontra um bilhete dela dizendo quão especial tinha sido os momentos que os dois passaram juntos durante a expedição, e que pra ela tinha sido uma relação muito além de só ir na expedição com alguém que ela admirava. A Beth estava envolvida romanticamente com o Simon, e o Simon também estava envolvido romanticamente com ela. A Fiona, depois de conhecer toda essa história do Simon e da Beth, vê nessa nova realidade onde eles estão o que o Simon se torna quando ele tá com a coroa. A Fiona vê algumas imagens do Rei Gelado, vê aquele ser totalmente insano e fora de si. E isso faz com que a Fiona, nessa realidade onde eles estão, quando encontra a coroa mágica, esconde do Simon. A Fiona tá em conflito e não quer mais que o Simon se torne o Rei Gelado, não quer que mais alguém se sacrifique por ela. E bom, essa realidade onde eles estão agora faz parte de um desejo que o Lich fez em Hora de Aventura. Esse desejo foi feito no último episódio da 4ª temporada de Hora de Aventura, o Lich. O desejo do Lich foi para que toda a vida acabasse em ó. E no último frame desse vídeo do Rei Gelado que a Fiona tá vendo, a gente consegue ver o exato momento desse pedido. É o momento em que instantaneamente o Rei Gelado se torna um esqueleto. Então nessa realidade é tudo deserto, não há vida alguma. Tentando desfazer esse pedido do Lich, que o Finn, no episódio 1 da 5ª temporada, Finn, o humano, acaba criando Farm Road, e depois no episódio 2 da 5ª temporada, Jake, o cão, o Jake deseja que o Lich tivesse feito um outro desejo, um pedido pra ele e o Finn voltarem pra casa, e assim o Finn e o Jake voltam para suas realidades. Porém, tanto Farm Road continua existindo, quanto essa realidade do pedido do Lich, onde não há mais vida. A única existência nessa realidade é o Bimo, afinal de contas ele é uma máquina, então ele não se encaixa dentro da vida orgânica que o Lich desejou não existir mais, e o Bimo que acaba acompanhando o Simon, a Fiona e a Cake. Através do Bimo que eles veem que não existe vida alguma nessa realidade, não tem na casa do Jake e do Finn, não tem no castelo do Rei Gelado, não tem lá no castelo da Princesa Jujuba, e o Bimo lá no laboratório da Princesa Jujuba se propõe a usar o próprio mecanismo dele para consertar o controle remoto. No entanto, essa experiência dá errada e o que a gente vê em seguida é a morte do Bimo. Que bizarro, que sombrio isso, gente. Então a Fiona presenciou mais um sacrifício a favor dela que também não deu certo. Os três decidem ir até um iglu onde o Bimo tinha dito anteriormente que morava Jerry, que era o seu único amigo naquela realidade, e os três se deparam com o próprio Lich, que foi quem desejou aquela realidade sem vida alguma, porém agora ele está sozinho e deprimido. É como se depois de ter conseguido tudo o que ele queria, ele não tivesse mais objetivos, ele não tivesse mais uma motivação. E a gente vê que é realmente o mesmo Lich que tinha feito o desejo, porque ele possui parte do corpo do Billy que ele possuiu, que agora está apodrecendo. O Lich, no entanto, não se importa mais com forma de vida alguma, por isso que ele não sacrifica nem o Simon, nem a Fiona, nem a Cake. Na verdade, ele se propõe a fazer parte do ritual que vai levar a Fiona e a Cake de volta à realidade delas. E é quando a Fiona hesita um pouco e até se pergunta se ela realmente odeia de fato a realidade em que ela vive. Tem muitas coisas, muitas pessoas que ela gosta lá naquela realidade da forma como elas são. E será que se o Simon colocar a coroa e a realidade dela mudar completamente e ficar mágica, as pessoas também não estariam amaldiçoadas? Fora que se a Fiona e todas as pessoas da realidade dela retomarem a lembrança que elas tinham da época que tudo aquilo era mágico, elas podem perder a essência de quem elas são agora. E será que é isso que a Fiona quer? Será que é isso que as pessoas querem? Imagina o Marshall Lee e o Gary, depois de tudo que eles construíram nesses últimos episódios, perdendo essa essência e voltando a ser uma outra coisa. Será que eles vão ter lembrança desse universo mais realista que eles viveram? Ou será que tudo vai ser apagado e vai voltar a ser como antes, sem lembrança de agora? Então fica esse monte de questionamento, mas mesmo assim a Fiona é convencida,
a deixar o Simon fazer o ritual. É muito interessante como a Fiona evoluiu no decorrer desses episódios, né? Ela era uma pessoa egoísta, né, que só pensava em si, no máximo um pouquinho nos amigos mais próximos, e agora ela chegou num ponto que ela pensou até em sacrificar tudo pelo que ela vinha lutando até agora pelo bem dos outros. Então o Simon faz o ritual, abre-se um portal na cabeça dele, e a Fiona e a Cake pulam pra lá. Então quem aparece após a Fiona e a Cake atravessarem o portal é o Escaravelho, que estava atrás deles ainda. O Escaravelho lá no episódio 7 estava na Sala do Tempo fazendo uma varredura pelas realidades, tentando encontrar a Fiona e a Cake, inclusive não dando atenção para algumas notificações que ele estava recebendo com relação à Coruja Cósmica. O Escaravelho tá tão obcecado em tentar encontrar o Simon, a Fiona e a Cake pra mostrar que o Prismo errou e assim tomar o lugar dele, que ele não tá dando mais atenção pro trabalho que ele tem de fato o que fazer. Isso faz com que o Escaravelho seja levado pelos seus superiores para responder por essa indisciplina. O superior direto do Escaravelho é o Orbo, que é uma esfera branca com óculos escuros roxos, que apesar de ser o chefe do Escaravelho, não é o grande chefe, o chefe de todos que o Escaravelho e o Prismo já tinham citado. E o Escaravelho tenta explicar o que tá acontecendo, o fato do Prismo ter criado essa realidade ilegal que tem a Fiona e a Cake. O Escaravelho até quer uma chance para conversar com o chefe superior de todos eles, mas ele só consegue uma pequena conferência com outros seres cósmicos para tentar convencer eles do que tá acontecendo, mas aparentemente o Prismo é muito bem visto por todos, é muito querido por todos e ninguém acredita no Escaravelho. Então antes que o Escaravelho seja castigado e as pernas dele sejam arrancadas, ele recebe um telefonema do chefe e é mandado para a realidade, pro ponto onde tá a Fiona, a Cake e o Simon. O Escaravelho é mandado no exato momento em que a Fiona e a Cake acabaram de passar pelo portal na cabeça do Simon e o Simon vai colocar a coroa na cabeça. No entanto, antes que isso aconteça, o Simon tá se despedindo mentalmente da Beth e uma corrente elétrica é vista nesse pensamento ligando o dedo do Simon e da Beth e passa para a realidade. Isso faz com que apareça no chão um portal muito parecido com aquele que a Beth fundida no Golb passou no final de Hora de Aventura, e o Escaravelho e o Simon, antes de colocar a coroa, passam por ele. Num dos olhos do Lich a gente vê uma esfera flamejante vermelha com 4 pontos verdes que dá a entender ser a presença do Golb, e o episódio acaba. O Lich é dito como o último estudioso do Golb, então faz sentido ele possuir essa conexão com o Golb. Além disso, existe também a conexão do Simon com a Beth, e já que o Golb e a Beth estão fundidos, facilita para que esse portal se forme. Só faltam mais 2 episódios para acabar essa primeira temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake, e provavelmente teremos um encontro do Simon com a Beth fundida com o Golb, a revelação de quem é o chefe que até agora a gente não conhece, e o destino final da realidade da Fiona e da Cake. Até agora a série mostrou pra gente que tudo pode acontecer, então a gente não tem ainda certeza de nada. Só esperando aí mais uma semana pra gente ter a conclusão desse arco. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!